Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa videoaula nós vamos aprender a fazer a divisão de dois números complexos que estão na forma trigonométrica. Bem, para isso, eu vou considerar os complexos Z1 da forma R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1 e o complexo Z2 da forma R2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2, sendo que Z2 precisa ser diferente de zero. Bem, se eu quero escrever o quociente de Z1 por Z2 na forma trigonométrica, eu vou pensar que esse quociente nada mais é do que uma multiplicação do Z1 pelo inverso do Z2. E a multiplicação de complexos na forma trigonométrica nós já sabemos fazer. Então, o que nos resta agora é escrever o inverso do Z2 na forma trigonométrica. Então, para isso, eu vou considerar que 1 sobre Z2 é igual a R vezes cosseno θ mais I seno θ. Bem, se ele é o inverso, nós sabemos que 1 sobre Z2 vezes o próprio Z2 tem que ser igual a 1. Então, o produto de 1 sobre Z2 por Z2 vai ser dado pelo produto dos seus módulos, então R vezes R2, e o seu argumento vai ser a soma dos argumentos θ2 mais θ. Então, R vezes R2 vezes o cosseno de θ mais θ2 mais I vezes o seno de θ mais θ2. Isso tem que ser igual a 1. O 1, na forma trigonométrica, ele é o cosseno de zero mais I seno de zero, uma vez que ele está no semi-eixo real positivo. Então, cosseno de zero mais I seno zero. Bem, eu tenho uma igualdade de dois números complexos na forma trigonométrica. Então, os seus módulos devem ser iguais. Então, R vezes R2 tem que ser igual a 1, o que nos leva que o R é o inverso do R2 e os seus argumentos também têm que ser os mesmos. Então, o θ mais o θ2 tem que ser igual a zero, ou seja, o θ tem que ser menos θ2. Então, no outro quadro, vamos escrever o inverso de Z2 na forma trigonométrica. Então, aqui, 1 sobre Z2 vai ser da forma 1 sobre R2 vezes o cosseno de menos θ2 mais I seno de menos θ2. Relembrando, o Z1, ele era da forma R1 vezes o cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Bem, nós queríamos fazer a divisão de Z1 por Z2 e para isso pensamos nessa divisão como produto de Z1 pelo inverso de Z2. Então, agora, para encontrar esse quociente, basta eu multiplicar esses dois complexos aqui. Então, nós teremos 1 sobre R2 vezes R1, o produto dos módulos, nós teremos R1 sobre R2, vezes o cosseno, o argumento agora é a soma desses argumentos. Então, θ1 mais menos θ2, então θ1 menos θ2. Então, cosseno de θ1 menos θ2 mais I
vezes o seno de θ1 menos θ2. Ou seja, se eu tenho dois complexos na forma trigonométrica e quero determinar o quociente entre eles, eu sei que esse quociente, na forma trigonométrica, terá como módulo a razão dos módulos dos números e o argumento vai ser a diferença entre os argumentos de Z1 e Z2. Vamos olhar agora uma interpretação geométrica para o Z e o seu inverso, que nós conseguimos agora escrevê-lo na forma trigonométrica. Nesse exemplo, nós queremos representar geometricamente os números complexos dados e os seus inversos. Bem, o primeiro complexo dado é o Z1, que é igual a 2 vezes o cosseno de 45 graus mais I vezes o seno de 45 graus. 1 sobre Z1, seu inverso, nós já vimos que conseguimos obtê-lo da forma trigonométrica de tal forma que o seu argumento seja menos o argumento de Z1 e o seu módulo seja o inverso do módulo de Z1. Então, teremos 1 sobre Z1 da forma 1/2, que multiplica o cosseno de menos 45 graus mais I vezes o seno de menos 45 graus. Então, o que eu vou fazer agora é representar Z1 e Z2 aqui nesse plano de Argand-Gauss, onde eu tenho aqui o eixo real, o eixo imaginário e tracejado nós temos as retas que dividem o plano em 8 partes, cada uma valendo 45 graus. Então, para representar Z1, se o argumento é 45, eu sei que ele vai estar sobre essa reta no primeiro quadrante. Então, como seu módulo é igual a 2, eu vou usar o barbante para marcar a sua imagem. Então, nesse ponto aqui, de amarelo, nós temos a imagem de Z1. Logo, eu vou construir também em amarelo o vetor que representa Z1. Z2 não. O inverso de Z1, 1 sobre Z1, tem argumento menos 45 graus. Então, eu sei que ele vai estar sobre essa reta no quarto quadrante. O seu módulo é 1/2, então eu também vou usar o barbante para me auxiliar a fazer essa marcação. Então, 1/2, vou encontrar a imagem do inverso de Z1, que é esse ponto aqui em azul. Então, esse vetor aqui representa 1 sobre Z1. Vamos agora olhar o segundo complexo dado. Ele é o complexo Z2 da forma 1/2 vezes o cosseno de 225 graus mais I vezes o seno de 225 graus. O seu inverso, 1 sobre Z2, ele vai ser escrito na forma trigonométrica como o módulo é o inverso de 1/2, 2. E o argumento é menos o argumento de Z2, então, menos 225 graus. Então, teremos 2 que multiplica o cosseno de menos 225 mais I vezes o seno de menos 225 graus. No plano de Argand-Gauss aqui, conforme a construção anterior, eu tenho o eixo real, o eixo imaginário e as retas que dividem o plano em 8 partes iguais. Nós vamos marcar Z2 e o seu inverso. O Z2, que está em rosa, ele tem módulo 1/2 e seu argumento é 225 graus. Então, ele está aqui no terceiro quadrante sobre essa reta.
Vou de novo usar o barbante. Então, se aqui é o meio, esse ponto aqui vai ser a imagem do Z2, esse ponto em rosa. Então, esse vetor rosa representa Z2. O seu inverso tem argumento menos 225 graus, ou seja, ele vai estar no segundo quadrante sobre essa reta. E ele tem módulo 2. Então, vou de novo usar o barbante e vou descobrir a sua imagem. Esse pontinho aqui, ó, em roxo, é a imagem do inverso de Z2. Então, esse vetor aqui, roxinho, ele representa o inverso de Z2. Então, vamos observar agora os dois exemplos. No primeiro exemplo, o vetor Z1, em relação ao vetor do seu inverso, 1 sobre Z1, ele sofreu uma reflexão em torno do eixo real e como o módulo de Z1 era 2, um valor maior que 1, o Z1, 1 sobre Z1, sofreu uma contração. Já nesse caso, repara que o vetor que representa Z2 em relação ao que representa o seu inverso também sofreu uma reflexão em torno do eixo real. Só que como Z2 tinha módulo menor que 1, o seu inverso teve módulo maior que 1. Então, o vetor sofreu uma ampliação. Se o módulo fosse igual a 1, não ia acontecer nenhuma diferença no módulo do inverso desse número. Só ia acontecer, no caso, a reflexão em torno do eixo real dos vetores. Terminamos aqui nossa videoaula.